Salve, salve capoeira! Começa agora mais um episódio do GingaCast e hoje o berimbau tocou diferente. Hoje o coro do atabaque bate mais forte. Hoje a ginga vem carregada de memória, de gratidão, de respeito e de muita história para contar. Porque o convidado de hoje não é só um mestre de capoeira, é daqueles mestres que não ensinam só a dar meia lua, ensina a dar meia volta por cima da vida. Não ensina só a esquivar do golpe, ensina a esquivar das armadilhas do mundo. Não ensina só a cair, ensina a cair, a levantar e levantar sorrindo. O convidado de hoje, para muita gente, é mestre. Para outros, professor, para outros, amigo, e para mim, foi meu pai. Porque quando meu pai biológico escolheu a ausência, a capoeira me apresentou presença. Quando faltou direção, ela foi caminho. Quando faltou abraço, ela foi acolhimento. Quando faltou dinheiro para pagar o treino, sobrou o coração. Para me manter dentro da roda e com dignidade. E olha que ele vivia da capoeira e não era rico não. Mas tinha gente que vivia do pouco e ele vivia repartindo esse pouco. Eu vou te falar, tem muito doutor por aí com diploma na parede e pouca sabedoria na alma. Já ele, acho que ele estudou até a 4ª série, ele falou para mim que fez o Mobral, mas ele tinha PhD em humanidade. Pós-graduação em caridade, mestrado em transformar vidas e doutorado em colocar apelido em aluno. Porque se tinha uma coisa que esse homem fazia como ninguém, era batizar. Mas diferente de muito apelido que por aí traumatiza, os dele eternizavam. E olha pra você, ele olhava pra você, ele via um jeito, uma mania, uma história, um personagem, uma novela, um filme e pum! Nascia um apelido com carinho, com contexto e com memória. E você aceitava isso com orgulho, porque vinha com afeto. Hoje, nós vamos contar a trajetória desse homem. Um pernambucano arretado, que saiu do Nordeste em busca de oportunidade, passou pelo Guarujá, começou a capoeira em 1983 com o mestre Sombrinha, que era discípulo do mestre Sombra, veio para São Paulo, conheceu o mestre Baianinho, se formou a professora em 1989, fundou o grupo, viveu de capoeira, caiu, levantou, mudou, recomeçou, se consagrou mestre em 2006. E mesmo sem ficar rico, ele ficou gigante. Gigante no coração de muita gente. Hoje a roda tá formada, o berimbau já chamou, então ajeita o fone, compartilha esse episódio e vem gigar com a gente. Porque hoje o GingaCast recebe meu mestre de capoeira, meu mestre Curió. Salve, Curió! Salve, meu mestre. Que bom, eu te vi aqui, estou extremamente feliz. Que eu tenho essa oportunidade de te entrevistar, que o meu mestre ele estava viajando, ele estava em outro estado, há anos que eu não vejo o meu mestre, e aí tem uma semana que ele está aqui perto da gente e eu tive essa oportunidade, né, e o prazer de te convidar para participar dessa entrevista. Que bom, né? Que bom. Me sinto muito honrado em estar aqui hoje com você, coisa que jamais eu imaginava na minha vida, né? Glória a Deus. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Eu sei que vai ser bom o bate-papo aí, a gente tem muitas coisas para falar, muita história, de 83 para cá, né, sempre vivendo uma vida dentro da capoeira. Eu creio que eu tenho muito o que passar para quem está querendo, né, praticar a capoeira. Com certeza. Daqui para frente, o sabe? mestre E a gente vai desenrolando aí no começo, daqui para frente, se Deus quiser. O mestre é uma enciclopédia ambulante também de conhecimento aí, né? Foi muito elogio para mim, eu acho que eu não mereço tudo isso. Ah, com certeza merece, mestre. Antes da capoeira, quem que era o Curió? Como foi sua infância no Pernambuco? Como é que foi sair de lá do Nordeste? Por que você teve de tomar essa decisão e vir buscar uma oportunidade aqui em São Paulo? Verdade que, né, todo nordestino já nasce com vontade de vir para São Paulo. É engraçado, tem até uma palavrinha que as pessoas usam lá, e quando uma mãe tem um filho, começa a bater na cabeça dele, dizendo, cresce logo, meu filho, para ir para São Paulo. É por isso que o nordestino às vezes tem apelido de cabeça chata. Tomar tapa. E eu também não é diferente, né? Então, assim, a gente, quando a gente vai crescendo, a vontade de vir para São Paulo, era uma vontade muito grande. Então, mas sempre que algumas pessoas vinha aqui para São Paulo, chegava falando, né, de luta lá, e eu ficava encantado por isso. Ficava encantado por isso também, por essa luta, né? Então, assim, a vontade de vir para São Paulo sempre foi muito grande. Não era só minha, como todos que nasciam naquela época lá. E a vontade de ser lutador
já estava, acho que, dentro de mim também. Só que eu vim ver que luta era que eu ia querer lutar depois que eu cheguei aqui. E aí, no caso, você fala luta, inicialmente era uma luta por sobrevivência, por ganhar espaço, né, para ter uma vida mais digna. E você também tinha esse sonho de ser lutador de verdade, né? Talvez conquistar tudo isso através da luta. Com certeza. Como eu falei, eu acho que a luta para mim na época, eu acho que dava para mim o status de fortaleza, de brabeza, né? Que é ser bravo e Segurança. ser forte, naquela, né? Então, assim, eu acho que eu tinha isso dentro de mim. E o nome Curió, ele veio quando você iniciou a capoeira ou veio antes da capoeira? É legal, essa história é um pouco meio longa, mas vou resumindo, né? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no Guarujá e trabalhar na construção civil. Então, tinha um pedreiro lá que gostava muito de cantar e eu trabalhava de ajudante dele. Só que também eu gostava de cantar, porque eu gostava de cantar, eu já cantava forró lá no Pernambuco, aqueles forró que existia por ali, eu cantava. E tinha um azulão na época lá, tinha não, ainda tem, ele tá vivo, creio que tá, agora mesmo eu vi No Pernambuco ou ele. agora? Pernambuco. O azulão era muito famoso, então eu comecei a cantar muita música de azulão, a gente trabalhando ali, cantando naquelas músicas de azulão, e quando ele cantava uma música de outro lugar, eu cantava música que era do azulão, né, forró. Acontece que esse pedreiro, que eu não sei se se ainda está vivo, né, porque já era bem, né, de idade já também. Ele um dia me perguntou assim, mas por que você só canta música do azulão? E por que não música do curió? Né? Então ele me fez essa pergunta. E aí eu falei, mas eu só conheço o azulão, não conheço o curió. Mas o curió existe, é um passarinhozinho, né? Que canta muito bem. E aí ele falou, ele fez esse questionamento a mim e depois ficou me chamando de curió. Ficou me chamando de curió naturalmente, e aí eu gostei do apelido. Então, quando eu saí lá do serviço que trabalhava, que eu saí de Guarujá, que eu vim para São Paulo, que eu tinha aquele desejo de fazer capoeira, que na verdade eu estou dando uma pulada aqui, que na verdade no Guarujá eu já comecei a capoeira, né? Uhum. Mas quando meu apelido de curió veio se afirmar quando eu estava com o baianinho. Entendi. Foi. Porque ninguém te conhecia, só esse seu amigo que te chamava. Só ele que me chamava de curió. Até mesmo quando eu comecei a treinar com o Mestre Sombra lá, no Guarujá, até aí eu não tinha apelido também, não. Então, né? seu primeiro contato com a capoeira foi em São Paulo, Foi em Guarujá, no Guarujá. com o mestre Sombra ou Sombrinha? Com o Mestre Sombra. Certo. O Mestre Sombra, formado do Mestre Sombrinha, né? E lá não tinha apelido também, não. Então, assim, quando eu cheguei na Academia do Baiano, foi que esse apelido se afirmou, porque... Qual que era o nome do grupo lá do Mestre Sombra? Você lembra? Não sei, não. Não lembra, né? Não lembro. É alguma coisa da Senzala, assim, sabe? Certo. Era. Acontece que quando eu cheguei no Baiano, que eu vi aquela música Canarim da Alemanha, quem matou meu curió, aí aquilo eu me identifiquei, né? Meu apelido com a música. Então, assim, o pessoal quiser botar apelido em mim, mas eu me segurei, não, me chama de curió. O mestre Baianinho, ele tinha isso de dar apelido pros formados, pros alunos também? Tinha. Entendi. Tinha, Mas então sim. não foi dele, já foi... Não, já veio lá do Guarujá. Entendi. Com esse pedreiro. Não foi nem com a capoeira, foi com o pedreiro. E o que mudou na sua vida quando você começou a treinar capoeira com o mestre Baianinho? Naquele dia, você imaginava que você ia chegar a ser mestre, ia ser um professor de capoeira? Ah, com certeza, viu? Com certeza, eu sempre fui bem focado naquilo que eu faço. Sempre sempre queria ser alguém. Sempre eu quero ser alguém naquilo que eu faço, né? A gente costuma falar, você é uma pessoa, hoje, né, nós estamos numa sociedade que tem muita iniciativa das coisas e pouca acabativa. É isso mesmo. Você é uma das pessoas que tem iniciativa e tem acabativa também, e até bacana. Quando eu comecei a capoeira, principalmente com o Baianinho, quando eu saí lá do Mestre Sombrinha, eu não tinha muita noção, né, do que seria essas coisas. Eu só treinava capoeira mesmo por prazer, por gostar, por achar bonito. Mas, tipo, não sabia da graduação? Não tinha noção quase nenhuma. Lá eu peguei uma graduação só quando eu estava me preparando para pegar a segunda, eu saí fora de lá por causa de uma distância, né, que era muito longe, né? Você falou que começou capoeira exatamente por isso. Seu sonho era ser lutador. Na verdade. E aí a capoeira... Você fez outras lutas, Kung Fu, Karatê, né? Fiz. Mas a capoeira foi a que te deu mais identidade. A capoeira foi que me marcou mesmo, né? A capoeira é um esporte maravilhoso de praticar e completo, né? Mas aí, como eu estava falando, a capoeira, quando eu cheguei no Baianinho, que eu comecei a treinar capoeira, meu objetivo era ser professor. Meu objetivo era ser professor, não era somente ficar treinando por treinar. Não, eu queria ser bom. Entendi. Eu queria ser bom. E naquela época era engraçado, né? Quando o mestre ele formava o aluno, geralmente não
já existia, mas eu acho que não era tão comum a gente ver os formados fazer parte do mesmo grupo. Cada um saía e tinha o seu trabalho. Mas acho que o que me chamava a atenção, né, nesses grupos é que eles pegavam alguma parte do nome do grupo do mestre e mantinha, né? Então, por exemplo, o meu avô de capoeira é o mestre Itabuna, que o nome do grupo, que existe até hoje, eu vejo até o pessoal eu sigo aqui no GingaCast, estão no Japão, ainda tem Lagoa do Abaeté no Japão. Aham. E o Itabuna, o mestre Baianinho, né? Que é meu vô. O Itabuna é meu bisavô de capoeira. Meu avô de capoeira é o mestre Baianinho. E o nome do grupo do Baianinho era Ilha de Abaeté. Isso mesmo. Aí o meu mestre saiu, que é o Curió, aí ele formou um grupo chamado Ilha do Curió. Ilha do né? Curió. Que manteve o Chumbinho também, ele era. Também tem Ilha Guerreiro da Ilha. Guerreiros da Ilha. Guerreiro Tinha alguma da coisa de ilha também. Também puxa na... Tinha isso, né? De manter algum nome. Era. Eu vejo em outros grupos mais antigos que ainda mantêm essa questão. E aí você criou, depois de formado, né? Você se formou em 1989, 89, mais ou menos. Formado meu, eu peguei em 89, né, professor? 89. Foi. E aí já te deu autonomia para trabalhar e você querer montar seu trabalho. Foi. E aí você criou a Ilha do Curió. Foi. E, na verdade, essa Ilha do Curió, até quem me ajudou a gente criar esse nome foi o próprio Baianinho mesmo. Que legal. A gente conversou uma vez, tomando um cafezinho no balai, e a gente procurando um nome para botar no meu grupo, e ele me ajudou a desenvolver esse nome. Ilha do Curió. Ilha do Curió. Foi. Que bacana. Foi ele mesmo que me ajudou a fazer isso. E aí, se sentiu realizado com o início desse trabalho? Como é que foi para você? Eu me senti realizado, sim, por um bom tempo, né? Eu acho que, pulando já aqui, acho que, né, da Ilha do Curió ficou um bom tempo. Eu estava tranquilo usando o nome Ilha do Curió por uns anos, um bom tempo mesmo, não sei quantos anos, mas um bom tempo. E daí foi o convite do Camugere, né? Na época estava aquela febre de as academias se juntando, fortalecendo, né? Se juntando uns aos outros lá. E fui convidado pelo mestre Reinaldo para fazer parte do grupo do Camugere. E daí foi daí que eu, né, fechei a Ilha do Curió para fazer parte do Camugere, né? E nessa época da Ilha do Curió, como é que era viver de capoeira? Dava para viver bem? Porque, querendo ou não, não eram tantos grupos, tantas academias. Como é que foi esse início? Porque você viveu muitos anos só da capoeira, né? É verdade. Como é que era nessa época da Ilha do Curió viver de capoeira? Eu acho que isso aqui vai ser até uma lição, até para quem dá capoeira, para quem dá aula de capoeira, isso que eu vou deixar aqui, sabe? Quando eu comecei a fazer o trabalho, né, com a capoeira Ilha do Curió, na verdade não só é por causa do nome, mas assim, a minha intenção era cobrar barato das pessoas, porque entrou dentro da minha mente, no meu coração, que eu fazendo um trabalho barato, eu ia ter sempre muito aluno, e eu achando que eu tendo muito aluno, mesmo pouco que entrasse de gente, ia se tornar muito dinheiro, né? Em quantidade. Em quantidade. É o que hoje existe nas academias, né? Existe hoje as academias que existe o nome low cost, né? Sim. O low cost, eles têm esse princípio. Eles não focam muito em atendimento e eles focam em baixo valor. Então, eles cobram pouco para ganhar em volume, para ter uma grande quantidade. Meu pensamento foi esse, naquela época lá, né? Foi em 93. Mas é diferente, porque o seu trabalho tinha qualidade. Não é à toa, né? Você tinha... Acontece. Com os recursos que você tinha, com as limitações que você tinha uma certa qualidade. Não é à toa que você conseguia muitos alunos, né? É verdade. Só que nessa aí foi onde eu acho que eu me perdi. Por quê? Porque eu fiquei muitos anos trabalhando com a capoeira, cobrando barato demais e não consegui ganhar dinheiro para ter uma vida mais em abundância, assim, né? Foi uma vida bastante limitada que eu vivi. Quer dizer, como diz um ditado, trabalhando de dia e comendo de noite. Entendi. Então, o dinheiro que entrava era só para mim me manter mesmo. Mas eu consegui me manter por anos e anos e anos, né? Eu acho assim, o que faltou um pouco pro meu mestre? Um pouco de realmente buscar um pouco mais de conhecimento, porque meu mestre era pioneiro em muita coisa. Então, por exemplo, quando eu fazia educação física, começou a ter aí o boom do treinamento funcional. Cara, o meu mestre dava uma aula de treinamento funcional como ninguém. Só que ele nunca patenteou isso, cara. A capoeira que ele dava, a parte de condicionamento físico, de flexibilidade. Hoje a gente tem aí, né, muito popular o trabalho de mobilidade. Então tudo tem um nome, tudo tem uma patente. Meu mestre já fazia tudo isso. Mas ele nunca teve a sabedoria de patentear alguma coisa, de ter um produto e ganhar dinheiro. Então, assim, o que faltou um pouco, eu acho que foi visão, de estar mais próximo de pessoas... É o network que a gente fala, né? Uhum. De pessoas que
poderiam agregar ou te contribuir, usar o conhecimento que você tinha para gerar mais valor. Eu acho que isso faltou bastante e, querendo ou não, o ambiente que nós vivíamos não tinha, né, a oportunidade de não estar tinha. com esse tipo de pessoa. Verdade. Eu lembro que você conversava muito com o mestre Tabuna. Você tinha um sonho de fazer um trabalho com o mestre Tabuna, eu lembro disso, né? De fazer um grupo. Ô, mestre, você é meu avô, a gente queria... E eu via que as conversas do mestre Tabuna, ele já tinha um pouco mais essa visão de empreendedorismo. Ele falava da importância de criar um calendário para o grupo, de ter uma coisa mais organizada. Eu não sei se você tinha resistência na época, ou não sei se você não entendia muito bem o que ele te passava, mas eu acho que ele era uma pessoa que você poderia ter, de certa forma, trocado muito conhecimento para essa questão de empreendimento, né? Porque o que eu via hoje, né, com os recursos que eu tenho, naquela época é muito fácil de falar. Porque a gente não tinha tudo isso de informação. Hoje a gente tem, então dá para dar essa visão. Talvez, eu acho que faltou isso, de buscar mais esse conhecimento, porque você tinha atitude. Meu mestre é um cara de atitude, de coragem, é um cara que arrisca, que é o que um empreendedor precisa hoje é isso, é não ter medo, apostar ali, se errar tá tudo bem. Meu mestre fez isso muitas vezes, só que acho que faltava alguém ali para dar um norte, pessoas que poderiam te aproveitar esse seu talento, né? É verdade assim, sabe, Gafanhoto? O meu trabalho, como você falou, que eu fazia coisas no meu treinamento, coisa de pessoas que estudou, né? E eu, naturalmente, eu fazia aquilo ali, né? Nos treinamentos. Mas, na verdade, assim, eu fui uma pessoa que eu me envolvia com coisas boas, como, por exemplo, eu tive um professor de educação física dando aula, né, de educação física lá no ginástica. Ginástica, lá no né? Tomás Amazonas? Tomás Amazonas, né? Sim. Que ali eu fiquei muito tempo treinando com ele e eu via como é que ele dava aula, né? Então, vamos dizer assim, que eu agreguei no meu treinamento, eu criei no meu treinamento uma criação, pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, outra coisinha da acolá. Então, por exemplo, tinha um programa também, acho que falar da Rede Cultura, né? Que Pode tinha falar, uma professora que dava aula de ginástica, alongamento, todos os dias, professor de educação física muito conceituada, né? E ali eu pegava as coisas que esse pessoal, muito com ela. né, que esse pessoal fazia e trazia para o meu ensinamento. Então, assim, eu nunca fiz educação física e nunca tive uma aula especificamente com um professor de educação física, mas assistindo e participando, como eu participei com esse professor lá do Tomás Amazonas, e assim, as capoeiras que eu via também, aquilo que me chamava a atenção no jogo, principalmente no jogo, eu trazia tudo para mim e fui criando ali um método próprio. Sim, sim. Um método próprio. E falar do mestre Tabuna, para falar assim, bem a verdade, eu não tive muito contato com o mestre Tabuna, não. Foi pouquíssimo contato, porque nem o meu mestre tinha contato com o mestre Tabuna, né? Então, assim, o Baianinho, durante eu ficar uns 6, 7 anos na academia do Baianinho, acho que eu vi o Roberto Tabuna uma vez, lá foi 2. Não tinha contato, porque como você falou no começo, né, a gente, naquela época, o professor formava o aluno, ou formava, né, formava uma pessoa, aquela pessoa pegava ali uma raizinha do nome daquele professor, mas montava seu trabalho individual, cada um tinha seu trabalho, né, individual, sem a assistência do seu mestre. Sem que eu tava até falando com o Tizil, né? O Tizil veio bater um papo com a gente tava falando sobre a visão do burguês, a visão do mestre camisa do Abadá, que os caras tinham uma visão mais de empreendedor. Eles estavam muito à frente do tempo. Nossa, naquela época. Então, que a gente via que faltava um pouco nos capoeiristas. Nossa, né? naquela época, na minha época existia muito isso. Quase todas as academias eram assim. Você vê, por exemplo, Mirão mesmo, né? Mirão formou muitos mestres, muitos professores, se tornaram mestres, mas cada um seguiu o seu caminho, não ficaram junto com o Mirão ali, aquele grupo formado, porque se tivesse ficado, seria um dos maiores grupos daqui de São Paulo, seria o grupo do Mirão. E o Tizio até fala que provavelmente não se repetirá o que foi feito com o burguês, com o mestre Barrão, com o mestre... Porque eles criaram uma coisa tão fora da curva que hoje é difícil, né, chegar nesse nível. Difícil. Né? Então, assim... Hoje é muito diferente, né, da minha época que eu comecei e até depois que eu comecei um longo tempo continuou daquele jeito, né? Como eu mesmo me formei com meu mestre, né? Fui fazer meu trabalho individual. Meu mestre ele não chegava lá interferindo em nada, né? Então eu comecei a fazer meu trabalho ali, ele ia lá
me dava uma força, como ele me deu força em algum evento, ele estava lá e tudo, mas quase como um convidado. Né? Ele estava ali como um convidado, não como um mestre para estar ali coordenando as coisas, porque ele era o mestre, né? Sim, sim. Não. Ele era como um convidado, mas eu só tenho que agradecer demais ao meu mestre, porque ele sempre teve nos meus eventos e dando esse apoio moral para mim. Mas assim, eu sempre fiz meu trabalho totalmente independente dele e de muitos, um método próprio que eu posso bater no meu peito e dizer que meu método é próprio. Eu não copiei assim um método específico de uma pessoa, né? Você criou, foi vendo o que era, Fui o que vendo tinha que de era bom em todo em mundo. todos os outros artes, inclusive até do karatê eu trouxe algumas coisas, né? Uns estilos de karatê que por anos, como eu treinei o karatê, por anos os capoeiristas sempre reclamavam de mim, o meu próprio mestre mesmo reclamava porque eu gingava bastante em pé. Então a minha ginga era quase tipo a base do karatê, né? A base do karatê. Então eu não tinha aquele molejo muito, porque eu acho que eu gravei muito a base do karatê, de ficar sempre na posição, né, em pé ali para. E ali as pessoas, sempre que vinham eu jogando, diziam, você já fez karatê? Qualquer pessoa, não era só meu mestre. Ah, já fiz, sim, porque dá pra ver. Você tem um corpo meio Tem um durão, estilo, né? um estilo assim, né? E Messi, mesmo você vivendo de capoeira e você falando que você não cobrava muito, que você não conseguiu fazer tanta riqueza com a capoeira, mas você tinha algo que chamava muita atenção. Por mais que você também não era religioso, né, não tinha uma religião específica, o Senhor sempre ajudou muita gente, né? De onde que vinha esse coração generoso, esse princípio de caridade? E eu sou uma das pessoas que o Messi sempre ajudou. Minha família extremamente desestruturada, uma família muito pobre. O Messi já não parece, mas o Messi já me levou até para cortar cabelo, quando não tinha dinheiro para cortar cabelo. Faltava o dinheiro do uniforme, né? Às vezes não tinha como comprar uniforme, o Messi me dava uniforme. O Messi me levava para os eventos junto com ele, sempre que precisava comprar alguma coisa para comer, ele estava disposto. E uma coisa que o Messi sempre falava: onde eu entrar, vai ter que caber os meus alunos. Então a gente tinha essa segregação de professor, de mestre, de alunos. O mestre sempre dava um jeitinho de eu entrar com ele nos lugares, então eu tinha oportunidade de comer um pouco a mais ali, porque a comida era mais farta do que para os alunos, né? E você tinha um coração assim fora da curva, né? E foi o que eu falei no início. O pouco que você tinha, você repartia. De onde veio né? isso, mestre? Isso para mim é bem fácil de responder, porque eu vou responder biblicamente. Isso aí vem da Bíblia, né? Eu não entendi nada da Bíblia, mas está na Bíblia que tudo que nós temos é Deus que nos dá. Isso é um dom de Deus, né? Esse coração bom que a gente tem é um dom que Deus nos dá, sabe? E a gente naturalmente vai fazendo as coisas, mesmo sem conhecer a palavra, que nem eu não conhecia antes, né? Então, assim, tudo que eu fazia, fazia com amor, porque eu já tinha esse dom dentro de mim que Deus colocou, né? Então, eu creio com certeza que é um dom de Deus. Ter um coração bom, coração generoso, isto é um dom de Deus. Que bacana. Pode ter certeza. E o que você acha em relação a ser mestre de verdade? O senhor acredita que existe uma idade certa para ser mestre? O que faz uma pessoa ser mestre na capoeira? Pois é uma pergunta muito boa de se responder, porque eu sou, como diz, de uma época onde que existia, no mundo da capoeira, a conversa, né, de capoeirista para capoeirista, mestre para mestre, que para a gente se tornar mestre, a gente tem que fazer discípulo, né, formar aluno. Então, eu também, eu creio nisso, eu vejo assim também. Que é um legado, né? Não é? Um dos principais legados. É até lógica, né? Sim. Até lógica. O que vai fazer você se tornar um mestre? É a sua idade? É a sua capoeira? Né? É o seu tempo de treinamento? Não. É o trabalho que você faz. E quando você faz aquele trabalho em um certo lugar, que você pega alunos cru, como fala, né? Bruto, e você vai lapidando, um dia ele se torna um professor. E ali, a partir do momento que ele se tornar um professor, até ele se tornar um professor, isso aí leva no mínimo 7, 8, até 10 anos, não é isso? Não é uma regra, né? Não é uma regra. Cada grupo tem a né? sua... Não é uma regra, mas assim, é uma lógica, né? Uma lógica, porque se a pessoa começa a treinar capoeira
e se pegar firme mesmo, dificilmente uma pessoa faz isso, né? Pegar firme ali direitinho, levar ao pé da letra. Então, ele podia se tornar um professor bem antes dos seus 10 anos de treinamento. Mas dificilmente acontecer. Então, geralmente é com 7, 8 anos de treinamento que uma pessoa se torna professor. E ali, quando junta os 7, 8 anos de treinamento do aluno com mais o tempo que você já treinou, já vai chegar ali 20 anos quase de prática, né? Bastante tempo. Bastante tempo. E ali eu acho que a partir do momento que você formou um aluno seu, né? Você já é merecedor, sim, de receber esse título de mestre. Eu vejo dessa forma também. Até porque o mestre tem várias coisas envolvidas, né? O semestre é a pessoa que conduz aquele aluno, que dá dignidade, que forma caráter. Então, é um legado construído que independe da idade da pessoa. Não. Então, nós temos hoje muitas pessoas que são jovens, sábias, cheias de conhecimentos, cheias de coisa para ajudar a transformar vidas. E nós temos pessoas que são mais velhas que ainda não amadureceram o suficiente. Infelizmente. Então, nem sempre a idade é algo que a gente pode usar como uma métrica ali, né? Eu falo porque esse é um tema que é bem polêmico aqui, a gente sempre arruma umas confusões falando sobre isso, sei. mas é importante a gente estar sempre frisando. E você recebeu o título de mestre, né? O que você sentiu? Foi em 2006, se eu não me engano, né? Que você recebeu? 2006, o que mudou na sua responsabilidade? Como que você se enxergava na capoeira que agora você já tinha essa titulação? Verdade que quando eu me tornei, recebi o título de mestre, eu já tinha muita responsabilidade já, né? Porque quando eu peguei corda de professor, só como professor, fiquei 12 anos como professor fazendo o trabalho e andando em roda de capoeira. E não basta só você fazer um trabalho numa academia, você tem que andar, né? Tem que conhecer, tem que ser conhecido, tem que aprender, tem que ensinar. Então, assim, só aí eu fiquei 12 anos com a corda de professor. Depois que eu peguei a corda de contramestre, ou mestrando, como as pessoas querem dizer, eu fiquei mais 4 anos com essa corda, né? Até eu chegar a ser mestre, quanto tempo eu já estava ali, vamos dizer assim, fazendo estágio, né? Um estágio grande, de professor até mestre, né? Não? Muitos anos. E quando eu me tornei mestre, para mim não foi tanto assim, tão pesado, tanta responsabilidade. Me encheu de responsabilidade a ponto de eu querer mudar alguma coisa, querer... Não foi muito difícil para mim. Agora, é claro que coisas boas vieram como mestre, né? Coisas boas vieram como no caso de liberdade, né? Mais acesso às coisas. Né? O mestre tem mais liberdade, tem prioridade, né? Ele tem mais autoridade. Quando o mestre chega no lugar, opa, chegou o mestre quer falar, o mestre pode falar, não é verdade? O mestre quer entrar na roda para jogar, opa, é o mestre que está querendo entrar na roda para jogar, então ele vai ter todas essas coisas, liberdade... Dá mais acesso. Autoridade, né? Honra, né? Passa a ser honrado, é muito bom. Outra coisa também que eu sempre enfatizo aqui, o mestre ele tinha um carinho especial para colocar apelidos nos alunos, ele sempre manteve essa tradição dos pseudônimos na capoeira, né? Ele gostava e a forma que ele fazia era diferenciado. E hoje a gente discute, eu percebo que alguns grupos não mantêm essa tradição, a gente entende, né? E conversando com alguns aqui, muitos... apelidos foram de forma pejorativa no início e com o tempo, depois de passar muita raiva, acaba aceitando o nome. Mas eu não lembro, tá? Pode ser que tenha acontecido. E os que eu presenciei, eu lembro que você sempre era criativo, né? E eu conversando com alguns alunos também, o pessoal... Olha, lembro do meu apelido, o dia que o Curió falou. De onde vinha essa criatividade, né? Que você assistia muita novela, filme, sempre você tinha... O meu, por exemplo, você conta a história do meu apelido, vai, mestre? O seu apelido é Gafanhoto, né? Gafanhoto, né? Isso aí foi baseado no lutador, né? No filme, né? Então ele tinha o nome de Gafanhoto. Um camarada fazia Kung Fu, que o nome dele era Gafanhoto. E eu achava muito bonito aquele homem fazendo o jogo, aliás, a luta, porque ele lutava com muita inteligência, ele tinha uma sabedoria incrível para lutar no filme. Você lembra o nome do filme? Não lembro, não. Não lembro do filme, não. Que ele fazia Kung Fu, estilo Shaolin, né? Shaolin, estilo Shaolin. E ele fez vários filmes, que inclusive faz um pouco tempo que ele morreu. Ele tá, acho que eu ouvi falar na reportagem há uns 3 anos no máximo. Depois que eu estava no Pernambuco, eu ouvi falar que ele tinha morrido. Então, assim, o seu apelido mesmo, por exemplo, foi baseado nesse homem. Eu vi aquele homem muito bom e muito inteligente
e eu via esse talento em você e eu te coloquei. E eu voava igual um gafanhoto? Voava igual um gafanhoto, né? Voava. E os outros, geralmente, era por alguma coisa que eu achava bonito ou por alguma coisa que ele tinha. Como, por exemplo, falando aqui do Vandão, né? O Vandão, quando ele chegou na minha academia, ele era muito grandão, né? Eu acho que é apelido de Silvo, o nome dele acho que é Silvo, ou a família dele chama ele de Silvo. Mas por ele ser grandão, eu comecei a chamar ele de Vandão. Vandão, porque é grandão, né? Sim, sim. Aí o Pintado, por exemplo, né? Pintado porque ele tinha umas pintas no corpo, né? Comecei a chamar ele de Pintado. Naturalmente as coisas iam fluindo, né? Naturalmente, assim, conforme... Tinha o Van Damme por causa do filme. Van Damme por causa do filme, isso mesmo. Uma abertura zero igual a do filme, né? A gente tem um no nosso grupo que é o Bacuri, ele contou a história que você tinha um amigo que era o Porquinho, né? Tinha e o Porquinho era muito bom de capoeira. É, muito bom, verdade. O Porquinho é muito bom de capoeira e você não é tão grande igual o Porquinho, então você vai ser o Bacuri, que é o filho do Porquinho. Que faz parte da mesma família, Bacuri e Porquinho, né? Mas desses, tem algum que foi mais marcante, assim? Que você achou que foi legal, que... Rapaz, eu não sei, acho que todos eles foram... Especiais. Especiais, né? Todos eles, com certeza. Todos, de certa forma, têm... um carinho. E eu tenho certeza que para todos... Teve algum, eu não lembro, tá? Mas teve algum que alguém ficou chateado com algum apelido que você deu, que não gostou? É bastante interessante falar sobre isso, mas mulher é mais difícil. Eu nunca botei um apelido numa mulher, porque as mulheres, elas querem apelido que seja bem parecido com elas, né? E mulher tem que ser tratada como flor, né? Então a gente tem mais receio. Tem que ter cuidado para falar a verdade. Acho que não apelido nenhuma mulher minha, não. O homem não tem peito para dar um apelido para mulher. Eu vou quebrar esse paradigma aí. Minhas alunas, eu vou começar a fazer igual o mestre fazia. Vou estudar com carinho e vou começar a dar apelido para as minhas alunas aí. Pois é, as mulheres, para você dar um apelido para mulher, você tem que apelido dela de estrela, de rosinha, sei lá, de beija-flor, sei lá. Que, por sinal, apelidei uma menina, foi Beija-Flor, né? É verdade, né? Então, inclusive, ela vai estar assistindo a gente, né? que ela sempre comenta lá nos cortes. Um abraço, viu? Cadê ela? Um abraço, Beija-Flor. Certeza que ela vai estar vendo o senhor, pode ter certeza. É um prazer, né? A gente... Ela vê esse momento aqui com nós, não é? E o Beija-Flor foi você que... Eu acho que fui eu que botei apelido Beija-Flor nela. Tenho quase certeza, viu? E conta um pouquinho pra gente. Aí, a gente era da Ilha do Curió, aí você decidiu entrar no Camugere. Né? Eu lembro, o mestre Reinaldo já tinha um grupo, né? Como é que foi ter essa iniciativa de você, de certa forma, abandonar seu trabalho, né, que você tinha e ir para uma... dar um passo na sua vida, uma progressão? Como é que foi tomar essa decisão? Pois é, essa daí também é uma coisa boa de se falar, porque, na verdade, eu estava muito firme com a Ilha do Curió. Mas, como já falei antes, né, na época estava existindo essa febre de academia se juntar e formar grupo. E aí, bastante gente me convidou para entrar no grupo deles. Bastante gente. Mas o Reinaldo Camugere era muito conhecido meu, a gente se conheceu desde moleque, né? Ele tinha um carinho muito especial por mim também. E era da nossa família de capoeira Ele também? Era um pouco da família da capoeira. O mestre Edson, que é formado dele, o Edson era do Baianinho também. Essa era do Baianinho, né? Não era bem do Baianinho, mas se formou, acho que com o Baianinho. Ele era de outros professores, mas se formou, acho que com o Baianinho. Ou seja, era... E Reinaldo treinou com o Edson, né? Ficou tudo em família ali. Ficou tudo em família. E por o carinho que o Reinaldo tinha por mim, desde de rapazinho, me fez o convite, né? Eu não estava muito afim de entrar, não, mas por todo mundo tá entrando em grupos, eu peguei e achei bom também entrar, se fortalecer, porque a partir do momento que você entrasse num grupo, você se fortalecia, né? Com certeza. Se fortalecia. E aí foi por isso que eu entrei no Camugere. Né? Mas, assim, minha opinião, foi uma sacada maravilhosa, porque foi bom. A gente cresceu muito, foi. gente conseguiu ir para locais, conseguir espaços, ter mais network com outras pessoas. É verdade. Eu acho que foi muito enriquecedor. E com você certeza. Viu dessa forma também? Também, com certeza. Tudo é aprendizado para nós, né? Nessa vida, né? Mas e aí, o que deu na tua cabeça que você decidiu sair do grupo Camugere? Porque era engraçado. O mestre, ele tinha vários formados, né? Eu, Curisco, Teco, uma galera, Toquinho, um monte de formado. E o mestre Reinaldo tinha os formados dele. Ficou um grupo bem forte, um grupo equilibrado. E aí, o que deu na cabeça do mestre? O mestre não perguntou pra ninguém, não pediu opinião pra ninguém, não conversou com ninguém. Ele só falou, vou sair do grupo. O que deu na sua cabeça neste momento? Para ser bem claro, né, falar assim a verdade, se eu falar a verdade mesmo, talvez a verdade dói um pouco, né? É melhor dar uma resumida. Na verdade que
eu era o vice-presidente do grupo. Certo. E todo mundo que ele é vice-presidente de qualquer uma repartição na vida, né? Uma empresa, uma coisa, né? Qualquer coisa assim, ele é vice-presidente, né, meu? Tem o presidente, que é o poder maior, mas o vice-presidente também tem que ter poder, né, não? E tem poder. Tem poder. Então, assim, para ser bem sincero, não vou falar detalhe, mas assim, eu me sentia somente um membro, né? Um aluno ali no grupo, como que eu não tivesse voz lá dentro, como um vice-presidente. E aí eu comecei a ficar triste com isso, né? Entendi. Aí eu fui... Não era, assim, por isso que é importante cada um dar o seu ponto de vista. Não era a nossa visão. Não, né? não. A nossa visão, assim, que o mestre, o Reinaldo, ele te tratava super bem, te Tratava. dava o espaço. Era. Eu percebia que quando ia em alguns eventos, é óbvio, né? Ele ser o mestre, de certa forma, ele tinha mais holoforte. Ele era mais prioridade, de certa forma, você ficava mais ofuscado. Aham. E talvez isso poderia ter mexido com o seu ego, Mexeu. com o seu brilho. Mas eu via isso, eu não sei se acontecia isso nos bastidores. O mestre Reinaldo, ele tentava deixar você o mais confortável possível. Eu tentava enxergar isso, que ele tentava... era essa a minha visão, não sei, né? Você passou... Eu posso falar a verdade um pouco, só citar dois exemplos, por exemplo? Pode. Citar dois exemplos. Vamos dizer que ele fazia uma coisa... A corda, por exemplo. Ele mudou algumas vezes de graduação, assim, as cores das cordas. E ele fazia lá, fazia a programação dele de mudar as cordas sem falar nada comigo. Mas eu acho Quando você ia ver, já estava mudado, já estava feito. Eu acho que nem era com ele, tá? Deixa eu só entender. Eu trouxe a professora Adrianinha aqui, que ela fala que a Adrianinha, ela segue a linhagem do Anandes das Areias, Sei. né? Tem livro, inclusive ela me deu um livro. E o Reinaldo seguia Isso mesmo. essa linhagem. Então, provavelmente, ele só acatava o que o Anandes, quando o Anandes mudava, teve essas mudanças, eu não sei, tá? Eu tô supondo aqui. Então, de certa forma, não é que... Como ele já seguia essa linhagem do Anandes das Areias, e o Anandes discutia essa questão da nomenclatura, de adicionar cordas, de retirar, ele acatava. E, tipo, não era meio que... não era criado por ele para pedir a sua opinião. Então, ouvindo o que a Adrianinha falou sobre essas transições, falando sobre o método, né, do Capitães das Areias, talvez, né, às vezes a comunicação, talvez, se ele tivesse explicado melhor o porquê, não te deixaria algumas chagas, né? Mas para ser bem claro, eu acho que ele podia até... Ele tomou, acho que... Eu não vou saber profundamente, assim, mas o Reinaldo, quando ele passou a seguir o método do capitão das areias, né? Ele seguiu mais próprio. Ele não ficou assim dependendo dos caras lá, né? Ele fez o método dele baseado lá, né? No método dos caras. Ele não seguia, não, eu vou acatar a ordem dos caras lá, né? Mas eu acho que ele tentava se manter alinhado. Ele tentava se manter. Alinhado, eu acredito e aí, que sim. Então, como camisetas também, né? Que ele fazia assim, mudava as estampas muito fácil, de uma hora para outra já estava apresentando cores, né? Não combinava nada comigo, não fazia uma reuniãozinha, Curió, vamos fazer assim. Será que era uma estratégia de marketing dele? Eu acho que era, sim. Hoje você vê nos times de futebol, né? Então, por exemplo, você tem uma camiseta branca do São Paulo com vermelho. Todo mundo tem. Aí, preciso fazer caixa. Vou mudar, vou colocar um verde aqui para o pessoal comprar de novo e fazer o negócio. Com certeza. O Reinaldo era desse tipo aí também. Ele gostava de usar, usar estratégia, né, para criar o marketing dele, né? Só que nessa circunstância, acabou que meio que ficou meio dividido, né? Porque os próprios formados que eram seus, que gostava da metodologia... Gostava. Não concordaram com a sua decisão e decidiram não continuar com você. E como foi isso para você? Como é que, neste momento, você sentiu que não era uma... Não tinha sido uma boa escolha, ou não, você bateu firme, não importa, é isso que eu quero. Como você mesmo já falou antes, né? Que eu sou uma pessoa bastante de decisão, iniciativa e acabativa. Personalidade. Então, meu irmão, eu sabia que eu já estava estudando um bom tempo, né? Estudando toda a estratégia do trabalho dele. E já estava me preparando já, né? Então, eu já estava me preparando para quando eu decidi... já saber o que estava fazendo. E sabia das consequências. Não é verdade? Sabendo das consequências. Tem uma reação. Pois sabendo das consequências. E que, de certa forma... né? Teve uma muito grande, porque enfraqueceu tanto o seu lado como o dele também. Foi. Teve uma consequência muito grande, tanto para um como para outro.
Mas como eu sempre fui uma pessoa de personalidade, né? De querer fazer as coisas ir lá e fazer mesmo, para mim não importou muito o enfraquecimento do grupo, porque enfraqueceu bastante, mas eu sabia que a gente ia levantar ele de novo e graças a Deus levantamos, não foi não? Sim, com certeza. Levantamos né? de novo. A gente continuou firme. Eu não abandonei o meu mestre. Não, Eu não. gostava muito do mestre Foi, acho, Reinaldo. só 2, né? Que não abandonou, foi Só você ficou e eu e o o Batoré. Todo mundo foi embora com o Reinaldo. Alguns que ficaram, assim, que não ficaram com o Reinaldo, mas ficaram meio de fora, ficaram pensando como caranguejo. Cara em cima do muro, né? O caranguejo, o Vandão, né? Ficaram meio ali, sem ficar muito com camugeria, mas também ficaram de fora. Foi depois que eles começaram a se achegar a gente de novo, né? O mestre Reinaldo tem eu chamo ele de meu mestre também, porque ele me ensinou muita coisa, assim, é óbvio, mas uma coisa que não daria pra fazer é abandonar o mestre, como eu te falei aqui, o mestre foi meu pai, né? Nos momentos mais difíceis da minha vida, o mestre estava. E por mais que eu discordasse, eu não achava que aquele era o momento, eu respeitei a decisão dele e fortaleci. Falei, mestre, estou com você. Não é o que eu quero, não é o que eu acho. Você também não pediu a nossa opinião, mas pode contar comigo, né? Se tiver de dar errado, vai dar errado junto, né? A gente bateu firme ali e continuamos. Porque eu acho que o mais importante é a gratidão que a gente tem que ter pelas pessoas. Como é bom, gratidão, São né? nesses momentos de dificuldade que a gente percebe quem está com a gente. E a minha ideia era te dar um pouco de lucidez também. Tô aqui, mestre, mas se pisar muito fora da curva, a gente vai tentar deixar você mais centrado aqui, né? Então, hoje, você olhando, você faria tudo igual. Olhando para trás, vendo as consequências, com as informações que a gente com certeza, tem. faria sim, faria. A gente abriu espaço aqui para alguns discípulos do mestre aqui fazer algumas perguntas. Aí, alguns mandaram, não foram todos. O Toquinho mesmo mandou uma aqui, ó. Ele gostaria de saber, né, como que você se sente sendo referência na capoeira para os seus alunos, mesmo não tendo acesso ao estudo convencional. Então, normalmente, como eu falei, às vezes a pessoa acha que o mestre é o profundo conhecedor dos saberes, né? Um cara muito inteligente. E o nosso mestre, ele não tem estudo, não tem graduação, mas é um cara sábio. E ele sabe transformar pessoas, transformar vidas, e isso ele cativa muita gente. Então tem muita gente que gosta do mestre. E a pergunta do Toquinho é exatamente isso, né? Como que você se sente? Mesmo você não tendo esses conhecimentos acadêmicos, mas você sendo uma pessoa sábia da vida. Eu só tenho gratidão também, né? Falar de gratidão é uma coisa que nem todo mundo tem, mas eu só agradeço, né, por ter alunos como vocês. Como você, Toquinho. Pessoa que você não é só um aluno, você é como um irmão. Irmão que às vezes nem todos os irmãos podem ser chamados de irmão, né? E o Toquinho, para mim, foi sempre esse cara, sabe? Um aluno e como um irmão também. E eu só tenho mesmo alegria, gozo, felicidade, orgulho, né? De ter os alunos que eu tenho hoje. Que até por onde eu passo, eu sempre falo, olha, tem aluno que é formado, professor de capoeira meu, e é doutor em educação física, é professor em educação física. Eu não tenho só um só, tenho um bocado deles. É só orgulho para nós, né? É só orgulho para o mestre ter alunos assim, né? É orgulho, não tem outra palavra, né? E é o que eu... Gratidão. É o que eu falo às vezes, né? Essa questão de você... É uma corrente do bem. Essa questão de você ser caridoso, de ser bondoso, de ter esse dom de Deus que você falou. É o dom de Deus, Porque você... nós somos uma falange. Eu costumo falar sobre isso, né? Se você vai fazer o mal para uma pessoa, cara, ali por trás dessa pessoa que você fez o mal, tem uma mãe, tem um irmão, tem tios, tem amigos, então é uma falange. É né? verdade. E assim também, quando você faz o bem, você não está fazendo um bem só para aquela pessoa, né? Então, hoje, o mestre, tenho certeza que o mestre não fez um bem só para mim, porque eu consigo transcender isso. Hoje eu tenho oportunidade para transcender com conhecimento, né? De certa forma, eu tive... O mestre me dava a oportunidade de treinar, eu poderia estar fazendo outras coisas, ter outros desfechos, né? Com outras circunstâncias e, de certa forma,
com o carinho, a bondade, né, a benevolência que o mestre tinha comigo, ele me oportunizou estar aqui hoje, batendo papo com vocês, né? Porque as oportunidades que nós tínhamos poderiam ser outras, Ixi, né? nem fale. Então, às vezes eu estava treinando capoeira, estava na casa do mestre, estava batendo papo com ele, estava tomando um café. Então, ele sempre tentou acolher a gente. Então, o que você fez transcende, né, pro universo, pode ter certeza. E a minha função é aprender, né, e fazer o que você fez comigo com outras pessoas também, assim como o Toquinho. E é uma corrente do bem sendo gerada aí, né? Com certeza. Eu posso falar uma coisa aqui? Pode sim. Tipo assim, né? Eu sempre vejo a capoeira como uma construção, né? Que a gente... O capoeirista, ele constrói alunos que se tornam como irmão, como filhos e amigos, né? A gente está sempre construindo amizade, amigos. E eu tenho orgulho de dizer que nesses meus 39 anos de capoeira, eu acho que eu construí mais amigo, muito, muito mais amigo mesmo do que inimigo. Que bom. Que bom isso. Eu tenho orgulho disso e para mim é uma lição de vida para mim e para muitas pessoas, né? Sim. E só completando sua frase, a gente trouxe uma convidada aqui, a Molusca, e ela falou uma frase muito interessante. Ela falou que capoeira é colo de mãe. No caso do Messi, foi colo de pai para muita gente, né, Messi? Falou de mim, mas foi colo de pai aí para um número de pessoas que tinha em você. Até tem, a gente viu recentemente o Pintado, né? Quando te viu, quanto que ele chorou lá no batizado, lá, e outras pessoas, né? É verdade. Então, pra gente, capoeira Molusca foi colo de pai, que o nosso Messi foi um grande pai para todos nós aqui. Posso falar uma coisa aqui em cima disso aí? Pode falar. É tipo, duas pessoas que me marcou também assim, né? Que aquilo que é bom a gente também guarda, né? Que nem o pai do Bacurim, né? Professor Bacurim, né? Um dia eu questionei o pai do Bacurim por que ele não ia com o filho dele até a academia para ver onde o filho dele estava, né? Com quem ele estava. E o pai dele me respondeu assim, se ele tá lá, para que eu ir lá? Se eu sei que ele tá com você. Tipo, a confiança, confiança tão grande, me colocando quase como o pai dele, né? Nesse caso, né? Foi pro Bacurim, também pro pai do Van Damme também. Eu questionei o pai do Van Damme e ele falou a mesma coisa. Não, se eu sei que ele tá com você lá, não tem para que eu ir lá. A confiança tão grande que os pais tinham de botar seus filhos para treinar comigo, que não se sentia na obrigação de estar vigiando o filho, né? Certo. De estar acompanhando o filho, porque sabia onde o filho estava, sabia com quem o filho estava. O ambiente, Isso né? é muito bom, né? Não tem dinheiro que pague. Olha, mais uma pergunta aí dos graduados. O professor Pintado, ele mandou para você. Mestre, você se afastou da capoeira, mas ainda existe a possibilidade em voltar mesmo sendo evangélico? E o que você faria de diferente? É uma pergunta boa, mas era um pouquinho meio difícil, meio pesada para responder, né? Porque eu vou... Resumindo, isso, né? Eu não tenho mais... eu não me sinto mais condição de voltar para capoeira, né? Por alguns motivos, né? Voltar para capoeira eu não volto mais, com certeza. É uma coisa já... Decidida, né? E se fosse para me voltar a dar aula de capoeira, eu tinha que fazer o trabalho gospel como eu fazia antes. Como eu fiz o trabalho gospel, né, 4 anos. Se fosse para me voltar, eu tinha que fazer daquele jeito, não tinha como ser diferente. Entendi. A pergunta da graduada Sandra agora. O que a capoeira ensinou para você sobre a vida que nenhum outro lugar conseguiu te ensinar, mestre? Na verdade, a gente sempre vai aprendendo com o mundo, né? O mundo é uma escola para todos nós, né? Não? Eu lembro que você falava quando eu dava aula para as crianças, você falava, é bom dar aula para as crianças porque elas ensinam a gente a ter paciência, né? Porque a gente dava trabalho pro mestre, né, mestre? É verdade. Isso aí eu aprendi também com filme, né? Assistindo um filme. Ali naquela academia, o mestre muito bom, o professor também. O mestre saía e deixava a aula na mão do professor. O professor começava a dar aula, entrou 2 caras muito bagunceiros na aula e bagunçavam tanto que aquele mestre estava ficando louco. Aquele professor melhor dizendo. Aí o professor chegou no mestre e falou, mestre, nós temos que tirar esses caras da academia porque eles estão bagunçando demais, não estão aguentando mais. Aí o mestre falou, como assim tirar eles? Por que tirar eles dali da academia? É porque eles estão me deixando doido. Não, mas estão me ensinando. Aí o professor falou, me ensinando? Aí o mestre falou, sim, ele está lhe ensinando. Ensinando o quê?
mestre? Ensinar a ter paciência. A gente precisa ter paciência. Os alunos nos ensinam a ter paciência, né? E isso é muito bom, né? É verdade. Mas te ensinou mais alguma outra coisa que em outros ambientes talvez você não teria essa mesma sabedoria, essa mesma... Eu aprendi muita coisa com a capoeira. Aprendi a respeitar as pessoas. A hierarquia da capoeira. A gente falou isso com o Bruno Perna. O Bruno Perna veio aqui e ele falou que nunca viu em outra arte marcial um respeito pela hierarquia que nem na capoeira tem. Ele falou que, ele participa de outras lutas, né? Ele é treinador e ele falou exatamente isso. O respeito que a gente tem é muito grande. É, né? muito bom. A gente aprende muita coisa com a capoeira, aprende muita coisa mesmo, a ser mais educado, né? A respeitar o próximo, às vezes você olhar para um aluno iniciante e você saber que você tem que saber lidar com aquele aluno na roda ali, né? Não partir para uma agressividade, que nem eu já vi professor partindo para cima de aluno. Perde a linha ali, né? Não tem a paciência. Né? Por causa que ele é professor, eu sou a autoridade principal, então o aluno tem que me respeitar de um jeito ou de outro. E aí não treina muito, entra um golpe do aluno, ele fica nervoso, quer bater. Não, a gente tem que procurar entender e compreender que a gente não nasceu sabendo de nada, tudo a gente está aprendendo, né, nessa vida, né não? E eu aprendi muita coisa assim, né, com a capoeira, a respeitar as pessoas. Agora a pergunta do mestre Batoré. Mestre, depois de tanto tempo afastado da capoeira e fora do estado de São Paulo, qual o seu sentimento ao retornar e ser tão aclamado pelo público capoeirístico? Ele cita o exemplo lá do evento dele, que ele foi consagrado a mestre e você foi, de certa forma, aclamado ali, um carinho muito grande de todo mundo. Como é que foi sentir essa energia, esse axé? A verdade é que aquilo ali que aconteceu comigo é meio inexplicável, né? Porque é uma alegria dentro do coração da gente. E como eu falo, não tem dinheiro que pague, né? Você ser tão bem recepcionado como eu fui naquele dia. É só gratidão e orgulho, né? De ver uma coisa daquela ali. É gratidão. Que não tem muitas palavras para explicar. Você chegar, né, depois de tanto tempo fora da capoeira, chegar ali e encontrar um grupo de gente daquele ali, tudo te aplaudindo, tudo te abraçando, né? Sentiram, né? É uma energia boa demais, é um negócio assim bem gratificante, que não tem nem muita explicação, não tem muito o que explicar, é só gratidão e alegria no coração, só isso. Que bacana. O Pintado estava empolgado nas perguntas, ele mandou mais uma. Mestre, quem que era a sua referência na capoeira, né? Quem você tinha como ídolo ali na capoeira, que você gostava de se identificar? Essa pergunta também é boa de responder, porque, assim, eu antes de ter na capoeira, eu não tinha conhecimento com capoeirista, né? Então, não tinha referência nenhuma, não. Antes de treinar. Mas depois que eu fui treinando a capoeira e fui amadurecendo dentro da capoeira, eu fui ver que, para mim, acho que a maior referência é Mestre Bimba, Mestre Pastinha. Não tem outra referência, né? Até porque que eu me identifiquei com o Mestre Bimba, porque, assim, como eu criei um método próprio, eu vou até falar sobre isso, né? Um método próprio, pegando uma coisa de uma, pegando uma coisa de outra, fui indo, e esse método eu vi que deu muito certo, porque nós temos que dar glória a Deus, porque foi muito sucesso, né? Foi 27 anos de sucesso que a gente fez com o trabalho de capoeira, né? Todos nós ali juntos, onde a gente ia era bem recebido por todo mundo queria a gente nos seus eventos, todo mundo queria a gente nos festivais, nos campeonatos, às vezes não ia porque não queria tudo, mas todo mundo queria, aqui em São Paulo, Guarulhos, em toda a região por aí afora, né? Então, assim, com o trabalho que eu desenvolvi, fez com que a gente ganhar esse carinho das pessoas, essa admiração de todos os capoeiristas dessas regiões todas. Mas eu fiquei mais feliz quando eu um dia vendo um vídeo do Mestre Bimba, gente falando do Mestre Bimba, dizendo que Bimba fazia um trabalho diferenciado de muitos capoeiristas. E onde estava a diferença do Mestre Bimba? Era que cada um tinha um estilo. Cada aluno do Bimba tinha um jeito de jogar diferente. Então, nos dias de roda ali, diz que o povo que ia assistir às rodas do Mestre Bimba, muitos turistas que iam assistir ficavam encantados com aquele jogo, porque quando ele olhava para um aluno jogando, ele via uma coisa. Só que quando ele olhava para outra, ele já via outra diferente. E aquilo ali acabava prendendo a atenção das pessoas naquela roda, né?
E era o sucesso do Bimba, um dos sucessos do Bimba era esse, era que os alunos eram diferentes uns dos outros. E no nosso trabalho não foi diferente. Cada aluno nosso tem uma característica de jogar, tem um estilo de jogar, e isso também chamou a atenção de muita gente por onde a gente passava. Né? Uma coisa gostosa de ver Gafanhoto jogando capoeira, de ver o professor Toquinho, o professor Batoré jogando, o professor Caranguejo e o professor Juruna, me ver jogando. Cada um tem um estilo. Né? Cada um tem um estilo e que você olha assim e fala assim, nossa, as mulheres também, cada um com o seu estilo. E aí as pessoas sempre iam olhar para nós e falar, nossa, esse cara joga bonito, né? Joga diferente. Então, isso aí é uma coisa que... E o Messi sabia explorar um pouco desses talentos individuais. Gostou demais. Eu lembro quando a gente era criança, aí ia para os eventos e até chegar a hora de comer alguma coisa, demorava muito. Aí o Messi parava nas lanchonetes para comprar o lanche dele e ele falava, olha... Você duvida esse menino dar um mortal? Se ele der um mortal aqui, você dá um lanche pra ele? Mortal? Como assim? Uma criança desse tamanho dando mortal? A gente era muito pequeno, né? Eu, Van Damme. Aí o pessoal duvido. Aí a gente ia lá fazer um monte de salto. Não fazia um, fazia logo 10, né? Um monte de salto. Eu lembro uma vez que a gente... Como é que é isso? Faz de novo aí. A gente comeu tanto lanche da padaria lá Era uma época boa. Aí lá vai o Gafanhoto fazendo os mortais dele com estilo de... Porque até no mortal, no flip, dá estilo. Sim, Por sim. exemplo, você tinha o seu estilo da mortal, flipper. Já o Van Damme tinha outro estilo de fazer os movimentos mais elásticos, assim. Você já era um pouquinho mais durinho ali e tal, né? E a gente vergonhoso, né? Conseguia a nossa comida na faixa. Uma elasticidade bonita, sim, né? Que já dava uma diferença no olhar, né? Muito bom. Então, a minha referência durante a capoeira, com certeza, foi Mestre Bim e Mestre Pastinha, né? Que bacana. A Angola do Pastinha era coisa sem comparação, né? Coisa sem explicação também, a Angola do Pastinha, né? Sim. E em que momento na sua vida o senhor sentiu o chamado para se converter ao Evangelho, mestre? Como é que foi isso? Isso também é bom explicar. Tem um ditado que eu acho que não está na Bíblia, esse versículo. Tem alguma coisa parecida, que os evangélicos usam. Quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. Então, o bom mesmo era que todo ser humano fosse a Deus por o amor que tem a Deus, por a gratidão com Deus, como Deus foi generoso conosco, caridoso conosco, todos nós deveríamos retribuir isso com gratidão e servindo a Ele. Mas, infelizmente, muitas pessoas só vão buscar Deus através de problema de saúde, problema financeiro, problema amoroso. Eu fui por saúde, né? Por o meu filho ser um filho especial. Eu posso dizer isso com muita certeza, porque eu estava com meu filho, vivi, isso aqui vai servir até como testemunho para muitos que estiverem assistindo a gente. Meu filho tinha epilepsia, muitas convulsões, isso aí foi anos e anos e anos, eu sofrendo muito com isso, buscando ajuda, da onde fosse, e não conseguia encontrar essa ajuda. Isso aí foi 7, 8, 9 anos sofrendo, eu e minha esposa cuidando do nosso menino, e vendo ele tendo aquelas convulsões o tempo todo, e era remédio, mais remédio, médico e mais médico, né? Trocava de médico, trocava de marca de remédio, aumentava a dose, diminuía a dose, e o menino não ficava bom. Mas um dia eu clamei a Deus, dentro da minha ignorância, com meu menino nos braços convulsionando, digo, Deus, me dá uma luz, Senhor, me mostra como eu fazer para que esse mal suma do meu filho. E foi poucos dias, um servo de Deus me convidou a fazer uma visita na igreja evangélica, e eu senti o desejo o mais rápido possível de ir naquela igreja, e eu fui, né? Porque eu estava querendo mesmo um refúgio, eu queria sair daquela situação, e graças a Deus por isso, que depois desse dia para cá, eu comecei a ter o contato com a palavra de Deus, e Deus foi falando no meu coração, como fazer, como não fazer. Eu vou querer deixar esse testemunho aqui,
gafanhoto. Tem corte nisso aqui, não? Não, né? Não. Mas eu quero deixar esse testemunho aí para muita gente que tem filho especial. 3 coisas importantes que existem. Porque a doença de epilepsia é uma doença espiritual. Não é médico, não é remédio que vai curar essa doença. O espiritual só é curado com o outro espiritual. Então, a epilepsia é uma doença espiritual. E Deus falou no meu coração: se você batizar o seu filho, se você tomar a Santa Ceia e você dizimar na casa do Senhor, ele fica bom. E para você que tem um filho aí, que tem problema de epilepsia, ou você mesmo tem, siga os conselhos que eu estou aqui deixando, siga esse exemplo, porque foi assim que meu filho ficou curado. Eu batizei meu filho, ele passou a tomar a Santa Ceia e dizimar na casa de Deus, e daí para cá meu filho ficou curado da epilepsia. Já está com 8 anos que ele não tem mais sequer sinalzinho de epilepsia, de convulsão. Então muita gente busca o refúgio, o auxílio, a cura nos médicos e nos remédios. Só que eu vejo com toda clareza que pessoas que têm essa doença nascem com isso, às vezes durante o seu tempo de vida esse mal entra na pessoa e fica velho tomando remédio, passando nos médicos e velho com 70 anos e continua com os mesmos problemas, tomando todo tipo de remédio, mudando, diminuindo dosagem, mudando marca de remédio, mas a doença continua nele. Eu acredito que o equilíbrio é muito importante Né? também, né, Messi? A gente fala aqui que antigamente a saúde era definido como ausência de doença. E hoje nós temos um novo conceito sobre saúde, né? Que hoje saúde é definido como completo bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Então eu acho que você conseguir, né, não negligenciar uma ajuda médica, não negligenciar os exames, o medicamento, mas também buscar esse tratamento espiritual que fortalece, que no seu caso já todos os recursos já tinham sido solicitados e o espiritual foi um complemento ali, que de certa forma te ajudou. Com certeza. Eu vou ser bem claro para as pessoas que nem toda doença é espiritual. Né? A gente tem que entender que quando uma pessoa quebra um braço, ali tem o médico, tem os remédios que fazem esse braço ficar bom de novo, né? Cirurgia, você faz a cirurgia por certos problemas, você sabe que aquela cirurgia também em breve fica boa, né? Com um tratamento fica bom. Muitas doenças físicas são cuidadas por remédio por médico, mas tem doença que é espiritual que aí tem que buscar Deus. Entendi. Tem que buscar Deus, porque é um caminho, né? Deus e mais ninguém. Só Deus é o... E aí você começou a fazer um trabalho gospel, né? De capoeira gospel, né? Você acha que em algum momento você misturou ali a religião com a condução do grupo? Ou você acha que naquele momento, com os conhecimentos que você tinha, foi a melhor estratégia para você conduzir esse trabalho? Como é que você foi naquele momento? Pois é uma coisa séria para falar nisso, porque pode, né, mexer com a crença de pessoas, né? Porque cada um crê de um jeito, né? Exatamente. Cada um crê de um jeito. Eu tenho a minha crença, não é obrigado todo mundo vir pela minha crença, né? Pela minha visão. Eu costumo dizer que hoje eu tenho 39 anos de capoeira e tenho 14 anos de evangélico. Dou glória a Deus que sempre estive na presença do Senhor com todas as minhas forças, né? A palavra do Senhor diz que um dos primeiros mandamentos do seu Deus é buscar Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. E é isso que eu faço, esses 13, 14 anos. Porém, eu acho assim, quando a gente se converte de verdade, a gente tem que ser servo de Deus dentro da igreja e fora da igreja. Onde a gente estiver, em qualquer canto que você estiver, você tem que estar como que estiver dentro da igreja. Não tem esse negócio, não, todo lá dentro da igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Não tem isso não, para Deus não tem isso. Ou você é ou não é. Então, no caso de eu fazer o trabalho gospel, eu tive que trazer as coisas da igreja para botar dentro do trabalho gospel, da capoeira, melhor dizendo. Dentro do trabalho da capoeira. Por quê? Por causa disso. Porque para mim ser, vamos dizer assim, um crente dentro da igreja e lá na minha academia eu ser um capoeirista, eu estava servindo 2 senhores, né?
estava fazendo duas coisas. E a palavra de Deus diz que não deve servir a dois senhores, ou serve a um ou serve ao outro. Então, o meu trabalho capoeira gospel que eu fiz, eu tinha que fazer daquele jeito, porque ou eu fazia daquele jeito ou eu estava servindo, né? Fazendo duas coisas. E o que o senhor diria hoje para um capoeirista que está entrando na igreja e está em dúvida se continua treinando capoeira? O que eu tenho a dizer também é duro também, porque a palavra de Deus fala lá em João 8, né? Que fala assim, conhecerei a verdade vos libertará, né? Então, assim, se eu não tô aqui para falar a verdade, eu tenho que ser verdadeiro, não é verdade? Falar a verdade. Se a pessoa gosta da capoeira e quer ser evangélico, então eu te falo o seguinte, meu irmão. Ou você é capoeirista ou você é evangélico. Um dos dois. A não ser que você queira fazer o que eu fiz. Né? Trazer a igreja para dentro da tua academia. Aí eu vou ser bem claro numa explicação aqui. Por que muita gente pode até falar assim, eu estou indo para a academia, eu não estou indo para a igreja. Né? Quando eu quero ser um religioso, eu vou para a igreja. Quando eu quero ser um capoeirista, eu tenho para a academia de capoeira. Mas aí você está trazendo a igreja para dentro da academia? Não, vamos entender. A gente que é evangélico, a gente pode usufruir de outros ambientes sem ser dentro da igreja, fazendo aquilo que é agradável a Deus. A palavra de Deus diz em Coríntios 9, capítulo 9, primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, que nós devemos glorificar o nome de Deus em tudo que fizemos. Que bebeis, que comeis, que façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu não posso, na igreja, glorificar a Deus, na igreja e na minha academia de capoeira, eu estar glorificando as coisas da capoeira. Né? É difícil isso, é duro, mas infelizmente é a verdade. Né? Ou você é capoeirista, ou você é um servo de Deus, um dos dois. Ou então trazer as duas coisas para unir a uma coisa só. É isso que eu tenho a dizer. Entendi. Entendeu, né? E pra gente finalizar aqui, Messi, deixa uma mensagem aí pros seus discípulos, o pessoal que tenho certeza que tá muito ansioso te assistindo aí, matando um pouco a saudade. Foram muitos anos sem poder conversar com você, né? Deixa uma mensagem final pro pessoal. A mensagem que eu vou deixar para os nossos amigos é que a palavra de Deus diz que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, para cada coisa neste mundo. Está lá escrito em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um tempo determinado por Deus debaixo do céu neste mundo. Porém, se a pessoa gosta de capoeira, continue treinando capoeira. Capoeira é um esporte gostoso para se fazer. E se a pessoa tem vontade de treinar capoeira, continue treinando sua capoeira. Que quem sabe chegará o dia que Deus te chame como Ele me chamou, não é verdade? Então, eu fiquei 39 anos treinando capoeira e fui chamado por Deus aos meus 48 anos de idade. Quer dizer, posso dizer que esperei o tempo de Deus. Chegou o meu tempo, como você hoje mesmo, por exemplo. Você está aqui, você não é convertido. Mas, porque não está vendo, não chegou o dia ainda. Porque quando chegar o dia... você vai se converter. Tudo tem um tempo determinado por Deus aqui embaixo da terra. Então, treinar capoeira é um esporte gostoso, muito bom, muito completo, né, em muitos sentidos. Então, se você quer treinar capoeira, continue treinando capoeira. E também, se quiser buscar a Deus, busca a Deus da forma... como eu falei, de todo o seu coração, de toda a alma, toda a sua força, todo o entendimento, porque a palavra de Deus diz também lá em Isaías que buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Esse versículo é um versículo que é bom entender, vou rapidinho aqui, viu? Esse versículo é bom entender o seguinte, invocar o Senhor enquanto pode, buscar Ele enquanto está perto. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que você tem que buscar Ele hoje. Invocar Ele hoje e buscar Ele hoje, porque hoje você está vivo. Amanhã você pode não estar mais vivo. Porque o dia de hoje, nós sabemos que nós estamos aqui agora vivo.
mas nós não sabemos até chegar em casa a gente pode vir morrer. Então, se você tiver Deus hoje na tua vida, então você vai ter a salvação hoje. E se você deixar para buscar ele amanhã, ou depois daqui não sei quantos anos, vai que você morre amanhã, né? E aí você perdeu a sua salvação. Porque o intuito da gente buscar Deus é a nossa salvação, a vida eterna com Deus. Deus prometeu vida eterna para todos nós. Para todos, sem exceção de ninguém. Mas para isso nós temos que buscar ele hoje. Não deixar para ir buscar ele amanhã. Maravilha, mestre. Belas palavras. Rapaziada. Que episódio, né? Hoje não foi só um podcast. Foi uma roda de capoeira em forma de conversa. Teve ginga, teve esquiva, teve rasteira de emoção, né? Teve aquela banda no coração. Porque ouvir a história de um homem como esse, de certa forma, é entender que mestre não é só corda na cintura. Mestre não é só idade, mestre não é diploma, mestre não é título. Mestre é legado, é transformação, é presença. É fazer o bem quando ninguém tá vendo. É dar oportunidade quando ninguém acredita. É ensinar com o corpo, mas principalmente com a alma. E se hoje eu sou quem eu sou, tem muito da mão do meu mestre nisso. Muito do seu puxão de orelha nisso, muito do seu abraço nisso, muito da sua visão. Então hoje, mais do que entrevistar, eu tive a honra de agradecer ao vivo para vocês, na frente de todo mundo, porque gratidão, que é verdadeira, ela não pode ser escondida. Mestre, muito obrigado. Obrigado pelas rodas, obrigado pelos conselhos, obrigado pelo apelido e pelos apelidos que são marcantes, cheios de história e energia. Obrigado por você ter acreditado em mim quando nem eu acreditava muitas vezes. E para você que assistiu até aqui, já sabe, se você se emocionou, compartilha, se você aprendeu, comenta, se lembrou do seu mestre, marca ele aqui, mande um abraço para ele. Quem sabe a gente não pode bater um papo com ele também, porque mestre bom é igual o berimbau afinado. Quando toca, a alma reconhece. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio do GingaCast. Um grande abraço. Fiquem com Deus, viu? Amém, amém.